Olá! Já parou para pensar no que de fato segura os prédios, as casas, tudo ao nosso redor? Pois é, existe um segredo, um herói silencioso bem debaixo dos nossos pés. E hoje a gente vai desvendar o que ele faz. E aí é que está a parte mais curiosa. A peça mais importante de qualquer obra é justamente aquela que a gente nunca vê. É ela que está ali, garantindo que tudo que foi construído não desabe. É um paradoxo, né? Para a gente entender isso de um jeito bem fácil, vamos usar uma analogia. Uma comparação simples, mas que, olha, é perfeita. Pensa assim, a fundação são os pés da casa. É isso mesmo. Assim como os nossos pés sustentam todo o nosso corpo e nos dão equilíbrio, a fundação faz exatamente a mesma coisa pela construção. Ela distribui todo aquele peso de um jeito seguro para o solo. E tecnicamente, a função é essa. A fundação é a estrutura que pega todo o peso da construção e transfere para o chão. É como se fosse uma ponte de força entre o que a gente construiu e a terra. E ter essa noção é fundamental não só para engenheiros, mas para qualquer pessoa que pense em construir ou mesmo comprar um imóvel. Só que essa transferência de peso não é uma tarefa qualquer. É uma operação de altíssimo risco. Se alguma coisa der errado ali embaixo, as consequências podem ser, assim, desastrosas. Então fica a pergunta, né? O que acontece se esses pés forem fracos? Se a base não for projetada do jeito certo para o tipo de solo daquele lugar? A resposta é bem alarmante. A estrutura pode começar a ceder, sabe? Afundar, começam a aparecer aquelas rachaduras bem sérias nas paredes e, no pior cenário de todos, tudo pode simplesmente vir abaixo, desabar. É o pesadelo de qualquer proprietário. Por isso, uma coisa é certa: fundação é a etapa da obra em que não pode haver erro. Mas calma, felizmente a engenharia tem as soluções para evitar esses problemas. Basicamente, a gente pode dividir as fundações em duas grandes famílias. Cada uma delas é ideal para um tipo de desafio. O mais interessante aqui é que a escolha depende totalmente do solo. Se o terreno é firme e estável, se usa as fundações rasas, tipo sapatas, blocos, radier, elas distribuem o peso ali na superfície mesmo. Agora, se o solo superficial é mais fraco, aí o jeito aí mais fundo. É quando entram as fundações profundas, como as estacas. Elas são como raízes bem compridas que vão lá embaixo buscar uma camada de solo bem mais resistente para se apoiar. Isso tudo nos leva à decisão talvez mais crítica de todo o projeto. Como, afinal, se escolhe a base correta para uma construção? Bom, não é um palpite, é pura ciência. A escolha entre rasa ou profunda é o resultado de uma análise técnica super cuidadosa que leva em conta alguns fatores bem específicos. E são basicamente estes três pilares que definem a decisão. Primeiro, analisar o solo a fundo, para entender a resistência dele. Segundo, levar em conta o tamanho da obra. E terceiro, calcular direitinho toda a carga. Quer dizer, o peso total que a estrutura vai suportar durante a vida inteira. E assim, a gente fecha o círculo e volta ao nosso tema do início. A fundação é, sem dúvida, a verdadeira heroína invisível de qualquer construção que existe. Ela é a guardiã silenciosa. Tá ali trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que tudo acima dela fique firme, seguro, de pé, década após década. Saber que essa guardiã existe dá até uma outra perspectiva sobre a segurança dos lugares em que a gente vive. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Pode ser a arquitetura mais espetacular, os materiais mais caros do mundo, a verdade é uma só. Sem a fundação certa, nenhuma construção dura. Ponto final. Isso acaba fazendo a gente pensar, né? Que outras estruturas invisíveis, mas que são essenciais, sustentam o nosso mundo todos os dias sem que a gente nem se dê conta. Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.